Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, um conteúdo dedicado principalmente aos nossos associados. Bom, hoje estaremos eu, Leonardo, Lincoln, nosso presidente da comissão, a Geisiela, nossa nova integrante da comissão, que veio do Núcleo Jovem. Estamos recebendo o Dr. Max Mano, o Dr. Guilherme Novita, para discutir aqui os principais trabalhos que nós selecionamos nessa primeira parte do videocast, do que foi discutido em San Antônio, no maior congresso de câncer de mama do mundo, né, que aconteceu agora no começo de dezembro, tá? Max, Guilherme, obrigado pela presença. Queria que vocês se apresentassem rapidamente para os nossos ouvintes e aí a gente começa a discussão. Eu vou começar então. Meu nome é Max Mano, eu sou médico oncologista e sou líder nacional de câncer de mama no Grupo Oncoclínicas. Guilherme? Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Novita, eu sou amigo do Lincoln, do Max, da Geise, fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo e atualmente sou atual presidente da Escola Brasileira de Mastologia. Também trabalho com o Max na Oncoclínicas, faço a liderança da parte de mastologia. Com certeza, né, Léo? Max e Guilherme dispensa comentários, mas sempre há novos ouvintes. Isso aí. Geise? Bom, vamos dar início então à discussão dos nossos artigos. O primeiro deles que a gente vai falar um pouquinho é o Natali. Foram apresentados então os resultados finais desse estudo que a gente já conhece, que avaliou a associação do ribo numa dose de 400 miligramas por 3 anos. Lembrando que essa não é a dose usada no cenário metastático, então é uma dose um pouco mais baixa, associada a um inibidor de aromatase, que poderia ser o letrozol ou o anastrozol, versus o inibidor de aromatase isolado, na adjuvância de tumores estadio 2 e 3, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, e eles incluíam nesse esquema pacientes que fossem N0, então incluíam uma população de médio risco também. Ele teve um follow-up médio de 33 meses e apresentou um benefício absoluto com a adição do ribociclib na sobrevida livre à distância de 2,7%, e no benefício absoluto de sobrevida livre de doença invasiva de 3,1%. Isso significou uma redução relativa de recorrência de 25% do ribo. Os dados de sobrevida global ainda são muito imaturos, porque o desenho do estudo ainda tem muito pouco tempo de follow-up. Então, a gente não pode tirar nenhuma conclusão nisso. Dr. Max, quando a gente fala nessa redução absoluta, o senhor acredita que, dado o custo da medicação e o real benefício, sem os dados da sobrevida global ainda, que isso justifica o seu uso, inclusive no estádio 2? Pois é, né? Uma ótima pergunta. Eu acho que da última apresentação, na verdade, na primeira, todos ficaram com a impressão que a gente realmente teria que esperar mais segmento, né? Até para ter certeza, por dois motivos, né? Primeiro, para ter mais eventos e mais poder estatístico, e segundo, para ter certeza que não ocorreria que nem ocorreu com o palbociclib, que com o passar do tempo o benefício desapareceu, enquanto que no estudo da abemaciclib o benefício persistiu e até aumentou. Eu acho que essa primeira hipótese está descartada, porque é muito improvável que as curvas vão se fechar, né, nesse ponto já com segmento interessante, uma análise final do desfecho primário. Eu acho que isso não vai mais acontecer. Então, aqui a nossa discussão recai sobre o tamanho do benefício e a tolerabilidade e também a praticidade do esquema. Lembrando que o estudo fez uma aposta de colocar pacientes de menor risco, que na média de menor risco, são pacientes que não tinham no estudo do abemaciclib, por exemplo, estadio 2, com linfonodos negativos, e isso é interessante, nos dá informações para a prática clínica, mas tem um preço. O preço aqui é mais difícil de mostrar ganhos, especialmente ganhos absolutos, né? Os ganhos vão ser sempre pequenos nessas populações, e eu acho que é exatamente o que está acontecendo. Eu, pessoalmente, a impressão que eu estou agora, quero muito ver como as agências regulatórias vão interpretar isso, porque eu acho que agora a Novartis não tem mais escolha, eles vão ter que submeter para aprovação, porque isso é uma análise final do desfecho primário. Eu quero ver como eles vão interpretar. A minha impressão é que para os pacientes que são um grande grupo de interesse desse estudo, estadio 2, paciente N0, o ganho absoluto é muito pequeno. Ele está variando da ordem de 1,5% a 2%.
E então, assim, eu acho que para esse grupo, né, tem poucos eventos ainda, são pacientes que demoram mais para recidivar, além de ter menos eventos. Eu, pessoalmente, fico um pouco desconfortável de indicar 3 anos de tratamento com ribociclib, né, com risco de 8% de efeitos hepáticos importantes, uma taxa de descontinuação de 35%, por um ganho absoluto de 2%. Tá? Talvez eu mude de ideia com o passar do tempo, né, que as curvas se separem mais, mas nesse momento, esse grupo eu não fico muito confortável na relação ali risco-benefício, né? Isso sem levar em conta o custo que você levantou também, nem tô levantando esse assunto. E aí a gente cai no problema que para os outros pacientes de maior risco do estudo, ele passa a competir com os dados do abemaciclib, que estão mais maduros, que estão extremamente robustos, né, com ganho absoluto de 6%, para os quais eu pessoalmente indicaria 2 anos de abemaciclib, pelo menos nesse momento, sabe? Eu acho que a aposta de 3 versus 2 anos é arriscada, né? Você viu o que aconteceu, 35% de descontinuação. Isso aí é histórico em câncer de mama, né? Quanto mais longa a duração da hormonioterapia, maior a taxa de descontinuação. Os estudos históricos de 10 anos de tamoxifeno chega a 50% dos pacientes abandonam o tratamento antes do final. E estudos de 5 anos varia de 30% a 40%, dependendo do estudo. Então, aqui pode ser simplesmente uma questão de tempo, né? O paciente vai se cansando do tratamento e vai abandonando, né? Porque desses 35%, eu acho que só metade foi por efeito adverso, descontinuação. Então, existe uma questão ali de paciente realmente ir perdendo a aderência, né? Então, são muitas questões. Eu, pessoalmente, fiquei com a impressão que só vai haver uma adoção ali com mais maturidade, sabe? As curvas se separando mais, especialmente nesse grupo de menor risco do estudo. Guilherme? Eu Desculpa. acho que um ponto importante para falar, Lincoln e Max, é o seguinte, assim, isso que o Max falou é fundamental. Pensando no aspecto comercial do lançamento de uma droga, qual é o grupo que você vai mostrar mais rapidamente que existe uma diferença entre a droga que você está dando e o tratamento padrão, que já não é um tratamento que não é nada. Então, está cada vez mais difícil você mostrar resultado. Então, a forma de fazer isso é você ter um estudo com N muito grande, então você tem um número muito alto de pacientes, ou você tem um estudo com segmento muito, muito longo. Ambas as coisas são muito custosas, e o estudo com segmento muito longo é mais difícil ainda pela questão de você demorar mais para você poder lançar aquela droga no mercado. Então, os laboratórios, por uma questão até comercial, escolhem os pacientes que têm mais risco de eventos, porque daí é mais fácil você mostrar uma diferença estatística entre uma coisa e a outra, tá? Minha opinião agora é uma opinião que não serve para nada, tá? É só uma opinião. Eu acho que vai ter algum momento que os inibidores de ciclina vão se demonstrar úteis para todos os pacientes, inclusive pacientes T1N0. Só que isso vai levar anos de estudos e talvez a gente não consiga isso através de um estudo clínico randomizado, e sim com observações de estudos retrospectivos de vida real, tá? Hoje, a gente é refém do estudo randomizado e o laboratório encontrou uma maneira de fazer isso. Do ponto de vista para a gente, cirurgião, eu acho que o grande ponto de interesse aqui é o seguinte, é a gente ter uma situação que muda um paradigma que o Monarch-E, com a abemaciclib, causou para nós, que era a questão dos 4 linfonodos positivos. Então, assim, alguns oncologistas se sentiam, às vezes, um pouco desconfortáveis com um linfonodo sentinela negativo ou com 2 linfonodos sentinelas negativos. E o pior, às vezes se sentiam desconfortáveis quando a gente aplicava dados do estudo Z11, por exemplo, que você sabia que quando você tinha 1 ou 2 linfonodos com macrometástase e você não esvaziava a axila, você tinha aí uma taxa de conversão para N2 que não era desconsiderável. Então, a gente estava tendo que voltar para trás na cirurgia e fazer uma cirurgia maior para a gente ter um estadiamento melhor da axila. Eu acho que a grande questão do Nathalie, que foi muito legal, foi o Nathalie incluiu, e esse dado é bem interessante, uma quantidade alta de pacientes com N1, tumores com 1 a 3 linfonodos positivos.
Para esse grupo, o Max vai opinar melhor, mas assim, para esse grupo o dado foi significante. Então, se você analisar, a gente tem uma alternativa, então, quando a gente tiver uma situação como essa, que o oncologista olha, estou um pouco desconfortável com a medicação, com o esvaziamento axilar, porque eu não posso usar o abemaciclib, talvez a gente escape disso, tendo essa alternativa do ribociclib. Então, para mim, eu gostei muito desse dado. Qualquer N positivo resolve a vida do oncologista, na minha opinião. E é um estudo bastante consistente, né, Max? É um estudo longo, com uma quantidade alta de pacientes de baixo risco. Então, assim, eles acreditaram muito na droga e conseguiram um resultado, já num primeiro momento, significante, que eu acho que vai melhorar. Muito bem pontuado, Guilherme, comentando sobre o balanço dos benefícios a que custos, que envolve, inclusive, morbidades em pacientes, às vezes, que a gente disseca e não encontra, e não vai contemplar o Monarch Trial. Vamos dando continuidade, pessoal? Bom, Guilherme, eu vou direcionar para você, mas Max, fica à vontade, vice-versa. Quando a gente direcionar para o Max, o Guilherme fica à vontade para intervir, tá? Vamos falar de follow-up agora, pensando em redução de custo, né? E não aumento de custo, como a gente estava falando agora. Foi apresentado o MAMO50, né? Que foi um trial com mais de 5.000 mulheres e randomizou as mulheres 3 anos após o tratamento cirúrgico para fazerem mamografia anual, ou mamografia a cada 2 anos se cirurgia conservadora, ou a cada 3 anos se mastectomia, e depois de um segmento de 5,7 anos da randomização, né? Ou quase 9 anos da cirurgia, não foi observada diferença de sobrevida livre de recorrência e nem sobrevida global. Com 5.000 mulheres, Guilherme, a gente pode aplicar isso já no nosso dia a dia aqui? O que você acha? Eu acho que sim. Na verdade, existem muitas dúvidas não esclarecidas ainda sobre a questão do rastreamento mamográfico. E eu acho que é um erro de nós mastologistas, às vezes, a gente não abordar também os pontos fracos do rastreamento. Porque se a gente aborda só os pontos positivos, a hora que vem críticas, parece que ou a gente não sabia ou foi informado. Então, assim, a gente sempre conheceu os problemas de overdiagnosis, de falsos positivos, etc., do rastreamento, e a gente entende que os custos são menores do que os benefícios. Então, custos que eu falo, não custos financeiros, custos de biópsias desnecessárias, cirurgias desnecessárias e até tratamentos desnecessários, de danos para o próprio paciente. Em questão de segmento das pacientes, é um terreno que, assim, você não tinha estudos decentes sobre o assunto. Os estudos que foram feitos foram com Ns muito, muito pequenos, muito restritos, e eram muitas decisões baseadas em opiniões de especialistas. Então, você tem, por exemplo, a gente tem um consenso da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é um consenso absolutamente bem feito e sério, mas do qual eu não participei e sigo, porém, óbvio que eu discordo de alguns pontos. Um dos pontos é que o segmento após câncer de mama deveria ser feito incluindo aí ressonância magnética, porque você entenderia que é uma paciente de alto risco, mas, na minha opinião, é um conceito totalmente diferente do que você falar de uma paciente jovem, que você está fazendo um rastreamento aos 30 anos, aos 25 anos, coisa que você, Leonardo, conhece muito bem com seus trabalhos aí de câncer de mama em mulheres jovens. Então, assim, eu sempre fiz mamografia e sempre segui a tendência do rastreamento mamográfico para a população que eu trato. Então, assim, a população brasileira, a gente recomenda que se faça mamografia anual. Os Estados Unidos recomendam mamografia anual, mas a Europa recomenda, na maior parte dos países, mamografias bienais. A Inglaterra faz um sistema de mamografias trienais. E tudo bem. Eu acho que, assim, do ponto de vista clínico, não vai mudar nada. Esse estudo foi muito, muito, muito bem detalhado. Pontos negativos desse estudo. Esse estudo avaliou pacientes norte-americanas muito bem tratadas, onde você tem um tratamento de oncologia clínica adequado, um follow-up adequado, você tem acesso a medicações. Será que isso vale também para aquela nossa paciente que não tem acesso
há nenhuma droga além do trastuzumab no SUS, que não tem acesso à imunoterapia, que não tem acesso a inibidor de ciclina, que não tem acesso, muitas vezes, a Zoladex. Então, assim, tenho cá minhas dúvidas. Quando a gente comparava o estudo indiano e o estudo norte-americano para cirurgia em câncer de mama metastático, o que me chama mais atenção é, no estudo indiano, após 3 anos, você tinha 80% de mortes. No estudo norte-americano, após 5 anos, você tinha 40% ou 45% só de mortes. Então, são pacientes que vivem mais e vão viver independente do que você fizer de acompanhamento. Na prática, eu acho que para a clínica privada, para aquela paciente que não quer, às vezes, fazer tanta mamografia, que você já faria um rastreamento diferente nela se ela não tivesse câncer, você pode aplicar isso sem problema. No SUS, eu confesso que eu ainda tenho um pé atrás, porque eu acho que essa população não foi representada. E eu tenderia a seguir a recomendação que a gente faz para o rastreamento, que é exame mamográfico anual, independente se a mulher teve ou não teve câncer de mama no passado. O perfil do estudo foi muito favorável, né? 70% T1, 75% N0, com receptor de hormônio 85% também, né? Não, e também tem uma coisa, assim, as medicações de hoje são muito boas e elas atrasam os desfechos. Talvez o tempo de acompanhamento, que no passado 5 anos era satisfatório, não seja mais. Então, assim, quando é que a gente vai poder dizer isso? Não sabemos, mas assim, na minha opinião, hoje é o dado mais robusto sobre esse assunto. Ô, Léo, muito bem comentado, porque como já dizia o grande dramaturgo Nelson Rodrigues, toda generalização não é inteligente, né? Precisamos ver as várias realidades e vamos aguardar o paper para ver as suas várias características de subtipos e como foi, porque são riscos diferentes, né? Além dos subtipos, os estadiamentos. Dando sequência, a gente tem outro trabalho muito interessante que foi apresentado também, que é o Monarch 3. A gente teve, então, a apresentação dos resultados finais de sobrevida do estudo, e lembrando que ele randomizou pacientes pós-menopausadas com a doença luminal metastática ou recorrente para receber o inibidor de aromatase mais o abemaciclib ou então só placebo. O abema como primeira linha de tratamento metastático daí. Ele teve um segmento médio de 8 anos e a adição do abemaciclib, muito tristemente, não representou uma significância estatística na sobrevida global. Então, o P ele não atingiu o valor determinado, apesar do delta de 13 meses que foi mostrado em ganho de sobrevida. Ele teve um poder numérico absoluto, mas não estatístico. E ele teve um ganho de sobrevida livre de progressão também de 15 meses, que foi uma coisa muito representativa, aí sim com significância estatística. Dr. Max, o senhor acha que assim, a doutora Fátima Cardoso estava criticando o uso do abemaciclib nesse cenário, com os dados de sobrevida global, que seria o endpoint ideal? O que o senhor acha dessa discussão, esse ganho clínico, mas sem atingir a estatística? E já aqui, fazendo um questionamento meu para o senhor acha que a amostra da randomização 2:1, ela pode ter contribuído para que a gente tivesse menos eventos adversos no grupo controle e isso pode ter impactado a estatística? Ô Max, antes de você responder, eu já vou te perguntar uma pergunta associada. Você, Max, você indica inibidores de CDKs diferentes na primeira linha? Você vai preferir ribo? Em geral, assim, tem havido uma tendência a se optar ou pelo ribo ou pelo abema, né? Porque lembrando que o abemaciclib, no estudo de segunda linha com fulvestrant, ele mostrou ganho de sobrevida que foi estatisticamente significante e robusto. Então, a primeira linha, as curvas a gente via se separando de maneira bonita, né? Então, tudo indicava que ia atingir, e agora a gente viu uma questão matemática ali que não atingiu o P pré-definido. Mas veja, existe uma diferença muito grande, né, em relação aos estudos do palbociclib, porque se a gente comparar com o estudo Mona Lisa 2, que é a concorrência, né, em primeira linha, o ganho absoluto é idêntico, tá? Foi 13 meses, 12, em torno de 13 meses, né? Foi idêntico, né? E as curvas se separam de forma robusta, é mais de 1 ano de ganho de sobrevida. Eu tenho quase certeza absoluta que isso
foi um detalhe matemático ali. Eu acho que sim, que a randomização de 2 para 1 é uma aposta arriscada. Se ganha mais informações, mais pacientes expostos ao tratamento experimental, mas isso é um risco para o estudo, né? Então, mostrou o quê? Que para uma randomização 2 para 1, o estudo foi colocado pouco poder. Teria que ter tido uma amostragem maior para ter mais segurança em provar o ganho estatístico. Eu, pessoalmente, em vista do ganho absoluto muito robusto, dos ganhos em adjuvância, em segunda linha, me afeta pouco isso, tá? Eu acho que são duas drogas aí preferenciais, que mostram claramente um benefício muito grande para o paciente, mas eu acho que isso vai afetar a prescrição de abemaciclib em doença metastática, porque o pessoal é muito atrelado ao P-value, né? Sabe, eu acho que a gente, às vezes, inclusive na medicina temos cabeças excessivamente matemáticas, né? Por um detalhe, às vezes um evento a mais teria virado ali a parte matemática e teria sido o P dentro do pré-definido. Então, acho isso um detalhe com importância relativa, mas acho que sim, acho que vai prejudicar um pouquinho a estratégia da empresa aí nesse cenário de primeira linha. O que me afeta mais que isso, eu vou dizer a verdade para vocês, é a questão de tolerabilidade. A gente tem alguns dados aí de mundo real, embora não tenhamos comparações diretas entre essas duas drogas, o ribociclib e o abemaciclib, tem a nossa experiência clínica e vários dados de mundo real sugerindo que a tolerabilidade, ali, a facilidade do manejo do ribociclib na doença metastática é um pouquinho melhor, tá? Por exemplo, em pacientes idosos, tal, e eu compartilho um pouco. Então, eu acho que isso ainda continua sendo o fator principal, tá? Mas isso aí, da tolerabilidade, associado a esse dado agora, que gerou algum questionamento, acho que vai sim prejudicar um pouquinho a estratégia da empresa nesse cenário. Léo, dando continuidade. Vamos lá. Bom, falando de cirurgia agora, a Kelly Metcalf apresentou um trabalho, né, de mastectomia bilateral em pacientes com câncer de mama e mutação BRCA1, quase 2.500 pacientes, 19% delas tiveram masté bilateral, e as mulheres que tiveram, dois dados interessantes, as mulheres que tiveram recidiva contralateral tiveram 2 riscos maior de mortalidade. Porém, na soma dos grupos, a mastectomia bilateral versus cirurgia conservadora não houve diferença em sobrevida, né? Então, Guilherme, eu queria saber de você, o que você acha desse resultado? Como você tem utilizado, você indica a mastectomia bilateral nas pacientes já com câncer de mama? E se tem algum cutoff aí de idade que você utiliza, principalmente para indicar, se você indica nesses casos? Guilherme, câncer de mama e BRCA positivo. Com o Leonardo, é assim, vou falar o que eu faço, depois eu vou falar o que eu penso. O que eu faço é paciente com mutação de BRCA1, BRCA2, paciente com mutações de alta penetrância, não BRCA1 e BRCA2, tais como TP53, tais como RAD51C, tais como PALB2, tais como ATM, principalmente essas últimas, quando tem um histórico familiar associado, mas BRCA1, BRCA2, PALB2 e TP53, independente, eu acabo sempre fazendo mastectomia bilateral com reconstrução em mulheres com câncer de mama. Quando eu não faço isso, eu não faço isso em mulheres com expectativa de vida menor do que 5 ou 10 anos, seja por idade, seja por comorbidades clínicas, ou seja até pelo estágio do tumor, tá bom? Então vamos lá, uma paciente de 80 anos, não vejo sentido em fazer uma masté bilateral. Uma paciente que teve uma progressão de doença ou uma resposta pífia com neoadjuvância por um triplo negativo. Não vejo sentido em fazer essa cirurgia, tá? Agora, de modo geral, pacientes de bom prognóstico, pacientes que têm tudo para estar vivas daqui 10, daqui 20 anos, a literatura hoje nos diz para fazer mastectomia bilateral. O que eu penso do assunto? Vamos lá. E me perguntaram a idade também, até quando eu indico. Eu indico enquanto a paciente tiver uma expectativa de vida aí igual ou superior a 10 anos. Lembrando que pelo IBGE, as mulheres brasileiras vivem aí em média 79 anos e quem chega aos 70 vive em média mais 20 anos. E que o IBGE está sempre olhando para trás. Então, talvez as mulheres que estão chegando hoje aos 70 anos tenham uma expectativa de vida ainda maior.
O que eu acho? E novamente, uma fossilerização, assim. As mulheres de todos esses estudos não foram randomizadas. Então, você geralmente trata com cirurgia bilateral as mulheres que evoluem melhor para todas as doenças. São mulheres com mais acesso, com melhor nível socioeconômico, de modo geral mais jovens, mas principalmente com melhor acesso ao sistema de saúde. São mulheres que têm acesso ao MARCS, que fazem um tratamento decente, e essas mulheres vivem mais de câncer, elas vivem mais de pneumonia, elas vivem mais do Covid, elas vivem mais de qualquer doença. Tá? Então já tem um ponto aí que é muito, muito importante desses estudos. A segunda coisa é que todos esses estudos são de uma época pré-olaparib. Eu não sei se hoje, com as medicações que a gente tem, com resultados tão consistentes, principalmente para a mutação de BRCA1 e 2, se eu continuo tendo benefício em fazer uma cirurgia tão radical para uma mulher com uma mutação genética. Eu não sei se eu estou transformando algo que já não é mais um bicho-papão, eu estou tratando ainda como se fosse um bicho-papão. Os estudos tradicionalmente mostram o seguinte, e esse estudo da Metcalf mostra a mesma coisa. Você não muda sobrevida livre de doença, você não muda a mortalidade fazendo uma cirurgia radical bilateral. Nenhum estudo mostrou isso, seja em 5, seja em 10, seja em 15 anos. Os estudos mostram que até 5 ou até 7 anos, a chance de recidivas locais é a mesma para as pacientes que fizeram cirurgia conservadora ou mastectomia bilateral. E após esse período, um segmento de 10 anos ou um segmento de 15 anos, existe uma diferença estatisticamente significante entre o grupo que fez mastectomia bilateral e o grupo que fez cirurgia conservadora. O grupo que fez mastectomia tem menos recidivas locais. O que eu falo para paciente? Você vai ter menos recidiva local a longo prazo se você fizer uma masté bilateral. E você não vai viver mais se você fizer uma masté bilateral. Eu tenho uma conversa muito franca nos casos que eu acho que o prognóstico não é tão bom. Eu explico que, olha, a principal forma de você estar aqui bem daqui 5 anos e daqui 10 anos é o tratamento agora ser bem feito. E uma cirurgia maior pode gerar complicações cirúrgicas que atrasam o tratamento sistêmico, e isso sim vai impactar diretamente sua sobrevida. Então eu prefiro deixar isso para uma segunda conversa 12, 24 meses depois. Tá? Então, assim, minha opinião é, a gente está operando demais essas mulheres. Eu opero, reconheço que opero, mas eu não tenho uma convicção que eu estou ajudando todo mundo. Tá? Eu sigo os dados, mas eu sei que os dados estão desatualizados. Me fiz claro, Léo? Totalmente. É que eu fico pensando que, apesar, assim, o endpoint ideal é sobrevida global, com certeza, mas evitar um novo tratamento sistêmico quando a recorrência é um benefício importante, né? É um benefício importante, assim, e até porque, pô, a gente que opera, a Geise, o Lincoln, você, pô, pega uma paciente que tem alguém na família com câncer de mama e explica para ela que ela não vai tirar as 2 mamas. Pega uma paciente que tem uma mutação genética, então é uma paciente que já vem muito, toda paciente já vem, de modo geral, com essa ideia de querer tirar as 2 mamas. É a pergunta que eu mais respondo no consultório. Ah, mas não era melhor já? Entendeu? O que a gente tem que mostrar é estatística. A chance de uma recidiva é de X% e a chance de um resultado estético desfavorável é de Y%. E o resultado estético desfavorável não é algo a ser minimizado, principalmente em mulheres que vão fazer radioterapia. Assim, a gente tem tido resultados e mesmo próteses pré-peitorais, que a gente estava vendo resultados maravilhosos, excelentes, assim, eu não sei se essa semana é uma semana ruim, mas assim, eu e o Banholi, a gente está com 3 complicações com mais de 6 meses de cirurgia de pacientes com prótese pré-peitoral. A gente não sabe se essa pele é o ducto, por onde está entrando o micróbio, mas assim, contaminação 12 meses, 8 meses depois eu estou tirando prótese. Então, assim, é muito... A cirurgia não é isenta de problemas. A cirurgia tem efeitos colaterais ruins, tem resultado estético ruim,
E isso precisa ficar claro para a paciente. Ela acha que é o ganha-ganha, que ela vai ter menos câncer e que ela vai ter um resultado estético maravilhoso. E não é bem assim, tá? Mas a gente faz. Reconheço que a gente opera, que é difícil não aderir a essa ideia, até porque a literatura, opiniões de especialistas são unânimes. E tem até um médico que trabalha, um médico não, é um estatístico que trabalha com a Kelly Metcalfe, que é o Steven Arnold. O Steven Arnold é o rei de fazer contas, né? E ele faz contas que talvez em 20 anos existe um impacto, inclusive, na mortalidade dessas pacientes. Que você possa ter, segundo o modelo matemático dele, a chance de uma paciente que teve um câncer estar morta pelo câncer na época era de 31% e de 7% pelo câncer da mama oposta, que até os 10 anos era algo insignificante, era menor do que 1%. Então, a gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Ô, Léo, Max, o que você acha? Que as suas reflexões são ótimas, né? Os pacientes são muito desesperados, morrem de medo de acontecer, né? Um desespero. Mas eu acho assim que, visto que são em geral mulheres mais jovens, que muitas vezes têm tumores agressivos, né? A gente tem muita dificuldade ali de comprovar ali um ganho de sobrevida, sabe? Se tivesse um estudo perfeito, né? Tipo um estudo prospectivo do tamanho do estudo do Monarquie ou do Nathalie, randomizando essas mulheres, né? Eu acho muito difícil que não mostraria um ganho de sobrevida global também, né? Então a É gente que tem não que levar pode em conta as randomizar nesses dificuldades de casos, fazer né? os estudos, né? Não passa em comitê de ética a randomização nesse Não, tipo não estou de sugerindo que seja situação. feito, estou te dizendo se Não, tivesse não, um estudo de eu 5 mil já, pacientes, quando eu era né? residente, uma das minhas primeiras ideias foi, pô, vamos fazer um estudo randomizado disso. E daí alguém me explicou, falou, não, isso talvez não passe num comitê de ética decente. Mas E só estou daí dando uma eu, hipótese. Se pudesse, né? O benefício se provavelmente seria pudesse, ia ser maior que os maravilhoso. 25% do Nathalie, né? Então eu sou mais favorável em mulheres mais jovens, sim, a se fazer com todos os senões que você colocou. Em geral, eu apoio, né? O que me deixa Quanto meio que o chateado é, olaparib, né? quanto que o olaparib diminuiu o recidiva local, Max? Eu não tenho esse dado do Olimpiad de cabeça, mas teve uma diminuição considerável, acho que de Teve também, mas foi 25%. muito puxado por recidiva sistêmica, né? Ali, né? População estudada, muito paciente triplo negativo, sabe? O grande motor dos eventos do estudo foi recidiva sistêmica. Mas eu acho que com mais maturidade talvez apareça mais eventos de recidiva local, sabe? Vamos ver, né? Mas é uma droga que não se presta, assim, muito para isso, né? Sabe? Não, Não mas sei você se usa de toxicidade. rotina em muitas dessas pacientes. E talvez nessas São as de alto pacientes risco, né? a cirurgia tenha um impacto menor. Então, uma coisa que mereceria, assim, eu vejo muito difícil, assim, eticamente, de desenho de um estudo desse perfil, assim, como tipo uma quimioprevenção, sabe? Mas que dá vontade de ver, dá, né? Porque as cirurgias Tá. trazem muita morbidade, trazem riscos, que você pontuou muito bem. Max Guilherme, Mas olha, não, por não é favor, nada de Guilherme. novo do que a turma da Kelly Metcalfe e do Steven Arnold sempre falaram. Eles acreditam muito na cirurgia redutora de risco e na mastectomia contralateral. Sim. Você vê que a importância de vários desses estudos é a seleção da paciente. E das várias colocações que vocês fizeram de ponderações, estudo provocador, mas que precisamos de mais dados específicos. E aprender a jogar mais, assim, a responsabilidade da decisão para paciente, né? Que nem o Guilherme falou, de ser honesto mesmo com a paciente, sabe? Que é difícil aqui na América Latina, a gente tem que ir contornando as coisas e tal, mas eu acho que a decisão recai para o paciente, né? A gente dizendo para ela o que que a gente sabe de riscos para você, isso que nós sabemos, não sabemos tudo. E aí deixar a paciente realmente, né, participar ativamente, né? Eu queria só dar um adendo de uma questão prática. Outro dia eu atendi uma paciente numa situação dessa, que tinha passado com um colega X, que indicou mastectomia total, retirada do complexo areolo-mamilar, etc. Gente, não tem nenhuma evidência que mostre superioridade de uma cirurgia pela outra. Pelo contrário, os estudos até agora se mostram basicamente equivalentes. Mastectomias totais versus mastectomias com preservação de pele versus mastectomia com preservação de pele, areola e mamilo. Toda o resto é opinião de pseudos experts. Então, assim,
Não existe nenhuma necessidade de se fazer mastectomia total, salvo por condições técnicas do tipo mamas muito grandes, volumosas, que você não vai preservar o CAP por uma questão de medo de isquemia. Faz tempo que eu não via isso, Guilherme, indicações de radicalidades fora as indicações específicas de comprometimento do CAP. Tem as pessoas que acreditam. Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho agora do Catherine. A gente tem a honra aqui de ter o Dr. Max, que foi o segundo autor do trabalho. Então, relembrando, ele foi um estudo fase 3, que randomizou as pacientes com câncer de mama inicial, HER2 positivo. Elas tinham sido submetidas a uma quimioterapia neoadjuvante com uma droga anti-HER2, e se elas apresentassem doença residual, elas eram randomizadas para receber ou trastuzumab isolado ou TDM1. Ele teve 8 anos de segmento, foi observado um ganho absoluto, um benefício absoluto de 13,7% na redução de recidiva invasiva e 4,7% em sobrevida global para o grupo do TDM1. E 89% das pacientes ainda estavam vivas. Dr. Max, por favor, fala um pouquinho para a gente desses resultados, como que o senhor enxerga a consolidação do uso do TDM1 nesse cenário? O Catherine, ele apareceu ali de última hora, né? Um estudo que não muda a conduta, eu acho que já estava muito bem estabelecido o papel do TDM1, mas é sempre muito bonito, né? Porque a gente mostrar ganhos de sobrevida global é uma coisa difícil, sabe? Tem muito estudo que até hoje se usa as drogas e nunca apareceu benefício de sobrevida global. Realmente o Catherine surpreendeu positivamente desde o início, né? Com benefício muito maior do que esperado. Foi uma sacada genial, realmente, o desenho desse estudo. E eu acho agora, lembrando que a gente viu a análise final do desfecho primário, sobrevida livre de doença invasora, e a segunda análise interina de sobrevida global, ainda vai ter uma final, mas já apareceu o ganho, né? Um ganho absoluto de 5%. Então, eu acho que realmente consolida a TDM1 com tratamento que, além de tudo, tem uma tolerabilidade absolutamente aceitável, certo? Muita gente se pergunta qual será o papel dele daqui em diante, já que tem novos conjugados droga-anticorpo chegando, mas eu não tenho a impressão que vai ser fácil bater o TDM1, sabe? Porque esses conjugados são tóxicos, sabe? Ter 10 a 15% de pneumonite, que são complicações graves, uma tolerabilidade muito pior. Então, talvez somente para pacientes de muito alto risco, né? É muito difícil, assim, algo que vai bater essa droga, né? Eu achei realmente um resultado sensacional e consolida aí o que já foi mostrado anteriormente. Guilherme? Eu queria falar duas coisas rapidinho. A primeira é do orgulho de ter alguém que eu conheço, que eu tomo café junto, citado num trabalho desse, numa plenária, como segundo autor. Então, Max, sei que você já ouviu isso muito, mas sempre vale os parabéns. É um baita estudo e eu sei que você teve uma participação grande nisso. E o que eu vejo de futuro para o TDM1, e eu queria ver a sua opinião, é talvez o TDM1 roubar o espaço do trastuzumab, já na primeira linha, para qualquer paciente HER2. É uma medicação muito tolerada, é o que você falou, e aparentemente ela é mais eficiente, tanto que já tem gente usando off-label o TDM1 como um padrão mesmo em caso de resposta completa. O que você acha disso? Que isso pode ser uma realidade futura? Eu acho que já está em parte, né? O TDM1 já tem um papel ali, o estudo ATTEMPT é um estudo que utiliza TDM1 em vez de químio, com trastuzumab para pacientes estádio 1, ele está um pouco menos maduro do que o APT, mas os dados são praticamente idênticos, e uma opção absolutamente viável. Agora existe o ATTEMPT 2.0, que vai usar menos ciclos de TDM1, seguido de trastuzumab. Então, eu acho que isso sim é uma realidade, né? Para pacientes de menor risco, você evitar ali, inclusive, os 12 ciclos de paclitaxel. Para os de maior risco, eu acho que não. Acho que esses ainda vão fazer químio com duplo bloqueio, ou vão fazer um ADC no futuro, né? Um conjugado, porque nesse grupo a tentativa de inclusão do TDM1 não funcionou muito, assim, ele não se mostrou superior, aparentemente não vai ser um substituto da químio e duplo bloqueio para pacientes de maior risco.
Mas ali no estádio 1, sim, eu vejo claramente um papel possível dele substituir realmente a quimioterapia. Pessoal, só deixar claro que queria parabenizar também Max por fazer parte de um estudo tão importante e pivotal que levou uma mudança de paradigma. É só ver o que é o CREATE-X e o que é o Catherine Trial. A meta-análise Oxford falava que dar quimio antes e depois era igual. Não é. Para determinados tumores agressivos, não são. Parabéns, Max. Isso aí. Vou dar seguimento aqui com um trabalho que alguns colegas disseram ser um dos mais interessantes que foram apresentados lá em San Antônio. Né? O Matteo Labertini e os colaboradores pegaram lá uma corte de 26 países, 4 continentes, quase 5.000 mulheres mutadas BRCA e avaliaram a segurança da gestação para essas mulheres em 10 anos. Então, um quinto das mulheres acabou engravidando nesse período e com baixa, né, sem mudar a recorrência, sobrevida global. Então, assim, minha opinião, eu queria saber de vocês, é que a gente não tem mais dúvida que se até uma mulher mutada é seguro a gestação pós-tratamento, né, acredito que isso não é um ponto fechado aí. Mas eu queria um palpite de vocês de por que as pacientes que engravidaram tiveram tão melhores sobrevida livre de doença e sobrevida global em relação às outras. O que vocês ouviram lá e palpitam aí nesse sentido? Isso não é um dado novo. Desculpa, Max, quer falar? Pode falar. Não, pode ir, pode. Não, não é um dado novo, já tinha tido, o Lambertini tinha encabeçado isso alguns anos atrás, até o termo que deveria mudar, que era, antes a gente usava o câncer de mama associado à gestação, que incluía o câncer durante a gestação e até um ano após a gestação. E depois, hoje, a gente já sabe que essa paciente que tem o câncer durante a gestação tem um prognóstico melhor do que a média, e a paciente que tem o câncer após a gestação tem um tumor, uma evolução pior do que a média. Tudo que aparece um dado objetivo populacional, a gente tenta encontrar uma explicação. E as explicações fisiopatológicas, sinceramente, não me convencem tanto, tá? A explicação das modificações gravídicas, eu já vi as mesmas explicações fisiopatológicas dizendo que o câncer ia ser muito pior durante a gravidez, porque os hormônios, etc., e não foi nada disso. Então, agora que o dado mostra outra coisa, estão tentando mostrar que a apoptose, que não sei o quê, é maior. Gente, ninguém sabe ainda por que isso acontece, mas aparentemente a mulher que tem o câncer durante a gestação vai melhor. Eu acho, opinião minha total, é que é uma paciente mais engajada em todo o tratamento, é uma paciente mais cuidada durante todo o tratamento. Eu acho que tem um viés de seleção aí que só pode explicar. E talvez a paciente pós-parto esteja cuidando de outras coisas, criança pequena, etc., deve ter outras dificuldades de tratamento e talvez isso explique muito melhor essa disparidade de prognóstico. Mas é só uma opinião minha. Mas vale tanto quanto a opinião de todo mundo que falou sobre aquelas teorias celulares. A grande questão que fica hoje no câncer de mama durante a gestação é o seguinte, e isso eu queria ouvir do Max. Eu aprendi e dava aula até agora que não precisava interromper a gestação, porque você conseguia fazer na gestação quase tudo que você fazia para uma paciente que não estava gestante. Então, você fazia químio contracíclico, com taxano, e tudo bem. Só que agora, Max, você mostrou que o duplo bloqueio HER2, na neoadjuvância, você melhora o prognóstico, você seleciona pacientes para o TDM1. Eu não posso fazer trastuzumab, eu não posso fazer pertuzumab durante a gestação, muito menos TDM1. Já tem demonstrado que a imunoterapia, somada ao tratamento quimioterápico em tumores triplo negativos, ainda não melhorou sobrevida livre de doença, mas já melhora outros desfechos. Eu não posso fazer imunoterapia durante a gestação. Então, assim, será que isso eu não estou perdendo alguma coisa no tratamento? E eu continuo orientando os pacientes para seguir o tratamento e a gente fazer isso a posteriori. Mas ninguém tem essa resposta. E é uma coisa que me assusta. Sinceramente, tumores HER2 e tumores triplo negativos. O que você acha disso, Max? Última colocação, né? Em relação a esse estudo apresentado, eu quero muito ver a publicação integral, porque eu achei complexo, sabe? A quantidade de cálculos ali, matemáticos que foram feitos, mas
Sempre lembrar que existem os riscos de vieses, né? De sabe quem que realmente engravida, os pacientes de maior risco não engravidarem, sei lá, são muitas coisas, muitos fatores, né? Eu acho um sistema complexo para analisar, especialmente da forma como eles fizeram ali, como registro e tal. Então, eu gostaria, assim, para opinar melhor sobre esse estudo, de ver a publicação integral dele. Em todo caso, isso vai de encontro com o que a gente tem visto de outros estudos de gravidez pós-gestação, eu acho que vai para a mesma linha, né? Em relação ao que o Guilherme falou, eu também venho pensando nisso, né? A gente tem esse discurso que não prejudica, mulher pode manter a gestação, e agora a gente está tendo essa questão, né? O trastuzumab, pertuzumab, a imunoterapia são incompatíveis com o uso durante a gestação. Os casos que eu peguei desde a incorporação dessas drogas, felizmente, foi já uma gestação mais tardia, a partir de 30 semanas, 29, 27, que a gente consegue usar os 4 ciclos de AC, né, o adjuvante, em geral dá tempo da paciente parir e você acrescentar daí as terapias-alvo junto com o taxano, né? Ainda há tempo de paciente receber pelo menos parcialmente, né? Graças a Deus eu não tive nunca um caso ainda de ocorrer tão cedo na gestação, tipo já lá no início, né, no final ali do primeiro trimestre, onde provavelmente sim vai haver um prejuízo do paciente. Eu acho que um triplo negativo localmente avançado, uma paciente com 10, 12 semanas de gestação, ela tem que ser informada que a manutenção da gravidez vai resultar num tratamento subótico, que esses tratamentos dão um ganho brutal de em termos de eficácia de sobrevida global, de sobrevida livre de doença. Então, é uma decisão compartilhada, né? Na qual a interrupção pode ter que voltar a ser discutida, que nem isso era pauta antigamente, depois deixou de ser, e agora vai ter que voltar a ser em casos selecionados. Uma decisão que, infelizmente, vai recair no colo da paciente, e a nossa obrigação ali vai ser informar dos cenários, né? Do tamanho do prejuízo que ela vai ter de não fazer. Eu somo a isso a dificuldade, o impedimento de estadiar adequadamente. E às vezes ter um diagnóstico sub, que é um estágio muito mais avançado e o prognóstico vai ficar piorado com esse tempo e com a terapêutica não adequada. Ainda tem essa questão, né, Nico? A gente nunca consegue estadiar adequadamente, né? Tem isso também. Bom, na sequência, outro estudo fase 3, que a gente vai falar um pouquinho, é o TROPION-Breast-01. Ele avaliou o datopotamab deruxtecano, que eu vou chamar carinhosamente de dato, para facilitar. É um anticorpo conjugado à droga direcionado ao TROP2, que foi comparado ao tratamento quimioterápico selecionado pelo médico em pacientes que tinham câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, inoperável ou metastático. Ele pretende apresentar como dados os dados de sobrevida livre de progressão e sobrevida global como resultados primários, então são 2 resultados. Já foram randomizadas 732 pacientes para o estudo, para dato ou quimioterapia, e o dato ele já demonstrou uma sobrevida livre de progressão melhor, ele teve um hazard ratio de 0,63. Em relação a desfechos secundários, então, que ele queria avaliar eventos adversos, ele teve um resultado positivo e um impacto positivo também na qualidade de vida das pacientes. Bom, Dr. Max, parece que os resultados preliminares sugerem que o dato ele pode ser uma opção para pacientes luminais que têm um cenário avançado e que já tiveram 1 ou 2 linhas prévias de quimioterapia. O que o senhor acha? Não, realmente é uma droga muito interessante, é mais um conjugado droga anticorpo da Daiichi Sankyo, usando o mesmo conceito, né, dos que a gente já conhece. E é uma droga claramente com atividade, né? E, inclusive ela tem atividade também em tumores triplo negativos, né? Não é exclusiva para receptor hormonal positivo. Esse estudo, assim, eu acho que, assim, eu confesso que ele tem 2 questões. Uma é que ele entra num cenário já um pouco conturbado, que já tem 2 players, né? A gente usa TDXD para pacientes HER2-low nesse mesmo cenário, e a gente usa o sacituzumab, agora govitecan, que também é um anti-TROP2, mas com um outro agente, um outro agente anticorpo, né? Ligante, e então ele compete ali com drogas já estabelecidas, né? E assim, o ganho é interessante, tem o ganho de PFS, ele é modesto em termos absolutos, o ganho de PFS,
uma tendência a ganho de sobrevida global, e eu tenho a dificuldade aqui de falar para vocês que eu tenho experiência zero com o uso da droga, né? Não tive esse estudo aqui no Brasil, mas ouvi de alguns colegas bastante dificuldade no dia a dia com estomatite, né? Vocês viram ali que tem 50% de estomatite. Uhum. Então, assim, embora no geral pareça que é melhor tolerado que a químio, é a típica droga que a gente tem que ver o uso no dia a dia, sabe? Porque estomatite pode ser um sintoma infernal, mesmo quando é de grau 1 ou grau 2. Por exemplo, o everolima, uma droga que todos conhecem, dá uma estomatite também nesse grau, e a maioria de grau 1 e grau 2 ainda assim é infernal de usar no dia a dia, sabe? O paciente realmente tem bastante dificuldade. Então, é questão da gente ver, né? E aqui eu acho que se aplica muito a regra que a Fátima sugeriu, né? Você mesmo comentou antes, que é fundamental que tenha ganho de sobrevida global. Esse estudo não tem vez enquanto não estiver mais maduro e provar que aquele pequeno ganho de PFS e essa tolerabilidade que a gente não tem certeza vai se traduzir num ganho de sobrevida global, tá? Pessoalmente, eu acho que não deveria ter um registro ali antes disso ser comprovado. Maravilha. Bom, estou indo finalmente já para nosso último tema aqui. O Lincoln sugeriu que a gente falasse um pouquinho de carcinoma lobular invasivo. Na terça à tarde, no Congresso, teve uma sessão educacional, né? E a doutora Terry King apresentou uma meta-análise que foi avaliando o benefício da ressonância pré-operatória no lobular. E eu queria saber do Guilherme, se quando você atende uma paciente com lobular invasivo, você tende a solicitar mais ressonância? Ela mostrou um dado interessante com a mamografia contrastada. Se você acha que vai ter um papel aí com menos falso positivo do que a ressonância, e se você faz cirurgia de forma diferente no lobular invasivo. E se eu puder, eu vou adiantando para o Max aqui, o Dr. Jason Moab, do Memorial, né, ele apresentou um dado de estadiamento sistêmico que o PET com fluoroestradiol é superior ao PET standard. Né? Se você tem algum conhecimento desse método, realmente acha que vai pegar, e se você tem mudado alguma coisa na quimioterapia, no tratamento sistêmico, pensando em lobular, o que você acha? Eu não assisti essa mesa, eu estava na sala do lado, que estava tendo aula do Barrios, depois eu fui para uma mesa de obesidade. Eu vi esse estudo, eu acho que não tem uma grande diferença. Eu não tenho nenhuma experiência com mamografia com contraste, eu acho que pouca gente tem no Brasil, então não vou estabelecer nenhuma opinião. A Bruna Salani Mota tem o melhor estudo sobre ressonância pré-operatória. A gente fez um pôster agora com uma revisão, a gente, eu, Mataro, Lincoln, Antonini, a Andressa, e mostrou que a ressonância pré-operatória atrapalha, você acaba indicando mais cirurgias radicais e você não tem nenhum benefício em termos de reoperações ou mesmo em termos de desfecho, conforme o estudo da Bruna. A Bruna, a gente perguntou isso para ela, se ela fez uma análise exploratória dos números só de lobular, ela falou que não encontrou nenhuma diferença estatística a favor da ressonância, e mesmo que encontrasse, ela não teria poder estatístico para dizer isso. Na prática, Leonardo, eu peço ressonância para quase todas as pacientes com lobular, salvo uma paciente com uma mama muito lipossubstituída, mais por uma questão de... Como eu posso explicar isso num podcast que vai ser visto por todo mundo? Existe a medicina baseada em evidência e a medicina baseada em concorrência. Senão ela vai no teu colega e ele vai falar, nossa, mas não fez uma ressonância? Que absurdo isso. Então é mais por uma questão dessas, assim. Eu sinceramente não acredito que a ressonância faça uma grande diferença. Eu já tive muito mais experiências negativas com falsos positivos de ressonância do que achados intraoperatórios de lobular em pacientes que eu não tinha feito ressonância. Agora, o lobular é uma tragédia para quem opera. A gente não opera diferente, a gente opera igual, a gente faz tudo igual. Só que, assim, quem dizer que é igual do ponto de vista de técnica cirúrgica está mentindo. A congelação intraoperatória, que é uma coisa que os americanos não usam e a gente usa de rotina com bastante sucesso, é uma tragédia no lobular. Você tem um índice de falso negativo muito mais alto, você tem índice de falso negativo maior para a sentinela, quando você faz a avaliação intraoperatória do sentinela, e você tem uma quantidade muito maior de achados incidentais de doença no intraoperatório, que às vezes, raras, felizmente, mas te fazem mudar
a conduta cirúrgica. Então, assim, é um tumor chato de operar, porém que deve ser tratado da mesma forma, sempre preferencialmente com cirurgia conservadora. PET com FES é uma boa indicação para o lobular? Não, a questão levantada foi ótima, né? Porque é um problema muito grande estadiar tumores lobulares, né? Porque a captação do FDG é extremamente ruim e nós temos uma experiência ali que a gente perde a vasta maioria da doença óssea desses pacientes. Então, é obrigatório, num carcinoma lobular clássico, completar o estadiamento, no mínimo com uma cintilografia óssea, mas nem isso é o ideal, né? O ideal seria fazer uma ressonância mesmo de partes ósseas críticas, né? Ou talvez o fluoroestradiol, né? O PET com fluoroestradiol, a gente tem menos experiência, aparentemente é mais sensível, né? Eu estou com pouca experiência ainda com esse radiotraçador, eu já encontrei alguns problemas, né? Por exemplo, um paciente estadiado agora, cheio de doença metastática, fez um PET fluoroestradiol e em branco, não apareceu nada. Um paciente cheio de doença, até quase teve que fazer uma cirurgia ortopédica. E adivinha a explicação? O tumor converteu na recidiva, virou receptor negativo, né? Foi sensacional, caso lindíssimo, né? Ficou PET em branco, né? Então, assim, sabe, dá umas dúvidas ali, a gente tem muitas questões de como usar, sabe? Eu, pessoalmente, acho que até que a gente saiba melhor como utilizar esse radiotraçador, que tem muito potencial nesse tipo de tumor, eu acho que eu prefiro completar com uma cintilo óssea e, eventualmente, até uma ressonância ali da parte do quadril e coluna, né, onde se distribui a maior parte da doença óssea, né? Tem também um estudo de autópsias que a gente subestima disseminação peritoneal do carcinoma lobular intragástrico. Você não vê nada disso, né? Eu fiquei um caso agora 5 meses investigando um aumento de marcador numa paciente minha antiga, não achava PET e ressonância de corpo inteiro. Adivinha, estava no estômago, tá? Foi uma linite plástica. O paciente começou a perder peso exclusivamente no estômago, não veio em nenhum exame de imagem. Então, o carcinoma lobular, ele é infernal, né? A gente subestima demais e eu acho que é por aí mesmo, né? Que os mais ousados vão para um PET com fluoroestradiol, os mais conservadores, até que a gente entenda melhor, vão usar uma ressonância auxiliar, uma cintilografia óssea. Guilherme, Vale também depois para o. tumores ductais de baixo grau, viu? Tumores ductais muito luminal A, é quase a mesma questão também. Guilherme, depois o Max comente sobre tratamento sistêmico, se é diferente lobular versus ductal. Guilherme? Desculpa, Max, termina do lobular, então. Qual questão que faltou, Link, para comentar? Do tratamento sistêmico, você dá uma visão. Sim, então é outro problema, né? O carcinoma lobular, se olhar no longo prazo, o prognóstico chega a ser pior que o carcinoma ductal, embora ele seja mais indolente. E um dos problemas, eu acredito, é que é muito resistente ao tratamento. Por exemplo, a quimioterapia, a taxa de resposta patológica completa é de menos de 5%. Então, é muito frustrante, assim. Eu vou dizer para vocês que eu raramente indico quimioterapia neoadjuvante para um carcinoma lobular clássico. Eu só vou indicar em situações extremas. Uma paciente muito jovem, com maxila N3, que vocês me dizem que é praticamente inoperável, para a gente tentar ali um downstaging da axila, mas é muito questionável, assim. Sendo operável, mesmo que seja uma mastectomia, eu prefiro a cirurgia, porque a gente raramente vai economizar a cirurgia fazendo quimioterapia neoadjuvante. Quando é uma senhora de mais idade, uma pós-menopausa, a gente tem ainda a opção da hormonioterapia, né? Embora, assim, a minha experiência a nossa taxa de conversão de cirurgia para cirurgia menor também não é tão grande. Mas é uma situação rara de eu indicar neoadjuvância com químio para carcinoma lobular. A gente teve uma resposta completa uma vez, lembra, Max? Tivemos, né? Com hormônio, né? Lembra? Hormonioterapia. Negócio que ocorre menos de 5%, eu e o Guilherme presenciamos um inibidor da aromatase, né, Guilherme? Foi. Guilherme? Uma médica. Uma médica, tá até hoje bem. Que a gente fez tanto briefing do podcast, Lincoln, mas eu não te perguntei o principal. Assim, vai ter um outro podcast para abordar o B51, o Senomac? Imagino que sim, porque... Vai, Guilherme, desculpa. Na minha opinião, eu não dividi, sabe? Léo que dividiu. Não, tranquilo, porque... Mas fala a sua opinião. Não, foram os 2 estudos, na minha opinião, mais impactantes para a gente, que é cirurgião, para a mudança no dia a dia. O B51 vai nos permitir não irradiar pacientes que tiveram
um downstage em doença linfonodal, foram submetidas a mastectomia. Isso vai facilitar muito a nossa vida, as próteses vão agradecer muito. Espero que os radioterapeutas não encontrem falhas nesse estudo a ponto de derrubar o que foi mostrado. E a segunda coisa é o Senomark, que vai tirar aquela coisa do Z11, que a gente não podia preservar a axila quando tinha um extravasamento macroscópico ou em caso de mastectomia. Então, a gente amplia as indicações do Z11 seguindo o que a gente já acredita, mas eu então não vou... Só uma breve opinião. Não concordo plenamente. Max, dê a sua opinião sobre o B51, porque o trabalho clássico do Terry Mamonas já mostrava isso na publicação de JCO. Pós-quimioterapia neoadjuvante, que o linfonodo era positivo e agora é YPN0, de não irradiar. Então, eu acho que assim, é uma questão que a gente precisa muito ouvir ali os radio-oncologistas. Eu só achei que isso contrastou um pouquinho com aquela meta-análise recentemente publicada no Lancet, né, mostrando o benefício ali de uma irradiação estendida, né? Ficou um pouco contraditório, assim, acho que tem que pedir para os especialistas pecarem um pouco, né? A questão não é ali, ele focou em radioterapia da parede torácica, ou seja, radioterapia mamária. Então, em teoria, eu acho que dá para manter as radioterapias das drenagens, e se você achar que tem um benefício, mas lembrar que essa radioterapia da drenagem, essa meta-análise, mostrou benefício num grupo total de pacientes. E aqui é uma seleção muito específica de pacientes excelentes respondedoras a um tratamento neoadjuvante. É um subgrupo de bom prognóstico, que a gente já sabe. Então, talvez para essas pacientes, mesmo as radioterapias de drenagem não sejam necessárias. Não, eu concordo, né? Realmente, só estou dizendo assim, conceitualmente, os estudos apontam tendências diferentes, embora eu entenda que isso não sejam as mesmas populações. Então, eu acho interessante, né? Eu acho que é questão da gente ver o que os colegas vão achar, o quanto isso realmente economiza de toxicidade nos dias atuais, Vão se achar tem ruim. um tempo de segmento suficiente para a gente poder estar seguros que não vai aparecer um benefício tardio, né? O Mamonas vai estar aqui no Congresso Brasileiro de Porto Alegre. Acho que a gente vai poder espremer ele bastante para tentar tirar o máximo de informações. Mas o dado é muito interessante. Para a gente que reconstrói, Max, faz muita diferença. Parabéns, Guilherme, por convidar a Mamonas. Infelizmente. Parabéns. Foi legal, né? Mamonas vai ser um baita speaker. Legal, Lincoln, considerações finais suas? Max, agradecimentos totais a ilustres personalidades como essa que só engrandecem o nosso videocast. Agradecer a diretoria, agradecer todo o grupo do estúdio que nos ajuda, todos os membros que participam da educação continuada e desejar, lembrada que haverá uma segunda parte de Ser Antônio e desejar boas festas, feliz ano novo para todo mundo e bom Natal. Por favor, Guilherme. Guilherme e Max, faça suas considerações. Gente, vocês três, e aqui eu extrapolo esse parabéns para o restante do grupo, do podcast, da diretoria, o Paulo Tenório. Assim, vocês estão de muito parabéns, assim. Isso é fenomenal, não é porque eu estou aqui, mas eu já achava legal. Toda vez que eu via, eu ficava feliz, aprendia bastante, ficava triste, eu falava, putz, por que eu não tive essa ideia? Como eu fui burro na minha gestão, eu podia ter feito isso, porque assim, é muito legal e assim, Léo, Geise, Lincoln, Tenório, diretoria, parabéns mesmo. Exatamente, só reforça realmente um formato muito interessante, muito atrativo para quem assiste e queria agradecer a todos vocês pelo convite, é sempre uma honra participar nos eventos de vocês. Obrigado. Geise, quer finalizar daí? Pode ser. Bom, a gente agradece imensamente a presença de todos os convidados, ao apoio da SBM, à audiência dos nossos colegas associados. Em nome da Comissão Educação Continuada, convidamos a todos a acompanhar o nosso conteúdo mensal no formato do videocast e também nos nossos conteúdos que estarão disponíveis nos outros canais da SBM, como o YouTube, o site, o boletim e no Instagram. Obrigado. Tchau, pessoal. Boas festas aí. Bom 2024 para todos. Tchau, pessoal. Amém.